Esse homem deveria estar morto. O braço dele foi destruído. O coração está falhando. E ninguém viria para salvá-lo. Tudo porque ele decidiu proteger uma desconhecida. Mas naquele momento, algo acordou dentro dele. Algo tão monstruoso que até os monstros começaram a sentir medo. E quando ele devorou aquela criatura, ele cometeu um erro que mudaria tudo. Tragam ele. Eliminem o devorador. Porque a partir de hoje, o homem mais fraco daquele mundo será caçado pelas criaturas mais poderosas dele. No meio da mata fechada, uma placa gasta avisa: área restrita. Lá embaixo, o acampamento some aos poucos. Dentro de uma névoa amarela estranha, um garoto de casaco vermelho cai na grama sem ar e em choque. Ao redor dele só restam corpos e sangue espalhado pelo chão. A névoa amarela tem alguma coisa dentro dela. O clima pesa e tudo ganha um tom vermelho assustador. Na fumaça surge uma silhueta enorme. O garoto trava na hora. Na mão da criatura, um facão pesado, pingando sangue. Então um som corta o silêncio. Era o barulho de uma lâmina gigante com guizos balançando. No chão, o garoto mal consegue respirar. Alguém me ajude. Tudo acontece rápido demais. Uma mão escura agarra o garoto e o arrasta sem esforço. Os dedos dele riscam a terra, enquanto as folhas são esmagadas no caminho. Depois disso, o corpo fica lá largado no mato, sem vida. Um grupo de pessoas se aproxima e encara a cena, sem emoção alguma. Que desgraça, ele nem devia estar aqui. Agora o grupo de jaquetas amarelas cercam o corpo. A mulher de óculos já parece cansada, antes mesmo de começar. Que situação, agora vamos ter que fazer um relatório. Pelas pegadas, parecem de um dos grandes. Vamos logo antes que isso vire hora extra. O oficial Kang se afasta do grupo, em um alerta total. No movimento seco, ela saca sua faca e corta a própria mão. O sangue escorre pela lâmina e pinga no chão. Ela fecha o punho sobre a faca, ensanguentada. Mas de repente para. Os olhos dela se arregalam. A mulher de óculos entra em pânico e aponta para a fumaça. Oficial Kang, ali! O chão treme, com passos pesados, vindo da neblina. Mesmo assim, ela olha de lado para a equipe, com o olho esquerdo brilhando em vermelho. Eu cuido disso. O vento sopra forte, levanta a poeira. Kang avança direto para a sombra gigante. O braço dela escurece, e o sangue da faca se alonga, até virar uma espada enorme, com brasa viva. E então vemos as costas dela, enquanto ela segue firme para a luta. E então, a jaqueta amarela revela o nome da equipe: Ministério do Meio Ambiente, Força-Tarefa da Névoa Amarela. Em Seul, um prédio comercial lotado recebe os candidatos do serviço público na sala de espera. Todo mundo está de terno, em silêncio, com atenção no rosto. Uma mulher então surge e começa a chamar pelos candidatos. Número 12. Aqui, no banheiro, vemos um rapaz jogar água no rosto e tentar se recompor. Ele apoia as mãos na pia ofegante, como se estivesse prestes a desabar. Não vou aguentar, eu preciso de mais remédios. Ele segura um frasco de pílulas com a mão tremendo, mas nada parece funcionar. Então, um pardal pousa na janela e olha direto para ele. Só que o bicho devolve um olhar, o encarando com um olhar sinistro. De repente, o pardal abre o bico e começa a falar. Tá olhando o quê? Tu tá ferrado. O rapaz recua na hora, apavorado. Agora pronto, ataque de pânico de novo. Mais tarde no corredor, ele tenta se acalmar diante da máquina de bebidas. E na TV,
Passam notícias sobre campistas desaparecidos em Gangwon, mas ele nem presta atenção. Só fica repetindo para si mesmo que vai dar certo. Respira fundo, vai dar certo, você consegue. Esse é Maru. Ele tem 29 anos, estudou numa faculdade qualquer e leva uma vida comum demais. Como muita gente, ele só quer passar nesse concurso e conseguir um emprego de verdade. Mas já é o 5º ano dele tentando. 4 reprovações pesam nas costas, até que enfim chega a vez da entrevista. A voz da mulher chama alto da porta. Número 35, Maru. Maru se levanta num pulo. O candidato ao lado apenas observa espantado. Você é o próximo, fique pronto. Ele entra na sala, duro como uma tábua, tentando esconder o nervosismo. Com licença. Ao passar pela porta, ele vê um homem sentado em uma cadeira observando, sem reagir à presença de Maru. E então, ele aponta para a cadeira. Sente-se. Maru obedece, mas continua suando frio. O avaliador, então, folheia os papéis e encara o histórico dele. Senhor Maru, aqui diz que você passou nos últimos 5 anos sem experiência prática. O clima pesa na hora. Maru engole seco, então tenta se explicar. É que eu dediquei todo o meu tempo aos estudos para os concursos. O avaliador não alivia. Ele já vai direto ao ponto. Teoria é uma coisa, crise real é outra. O que você faria se visse um superior seu cometendo um erro? Maru sente o peso da pergunta na hora. Ele trava. O suor começa a escorrer e a cabeça fica vazia. Eu seguiria o protocolo e a sala fica em silêncio. E ele já entende. Essa resposta não bastou. O homem então pergunta: por que você quer ser um funcionário público? Eu quero retribuir a comunidade. Mas o garoto pensa: estabilidade, um salário estável. Meu lema é segurança em primeiro lugar. Quero viver uma ótima e entediante vida. O que você faria se o seu superior fizesse algo errado? Diria honestamente a ele o que ele fez de errado e tentaria encontrar uma solução. Claro que eu seria flexível sobre isso. Em seus pensamentos, o garoto começa a rir. É óbvio que eu ia fingir que não vi. Eles só iriam me ferrar. Como você lida com as pessoas? Eu sou terrível. Tenho problemas de comunicação. E sendo honesto, isso só me irrita. Meus colegas faziam piadas sobre meu TDAH pelas minhas costas. Ótimo, eu tenho muitos amigos e sou próximo dos meus colegas também. Hahaha. O homem fecha a cara e sem demonstrar nenhuma expressão. Maru percebe seu erro. O quê? Peraí, eu falei isso em voz alta. O rapaz então tosse e diz que irá fazer uma última pergunta. Diga-me sobre a situação mais difícil que passou e como passou por ela. Maru então começa a suar frio e então diz: bom, eu não tive muitos problemas. Agora, essa aqui é nesse momento. Diga o que vier à mente. Apenas queremos saber como você lida com os problemas. Bem, a única coisa que me vem à mente é a vez em que eu fui às montanhas com meu pai. Uma cena terrível começa a vir em sua mente. O garoto entra em pânico ao se lembrar daquela cena. Em sua mente, ele vislumbra um monstro com vários olhos. E o garoto, ainda criança, diante de vários corpos. Maru então paralisa de medo. O seu corpo começa a tremer. A sua visão começa a embaçar. E o garoto então apaga. O tempo se passa. Uma luz surge no seu rosto e ele abre seus olhos. Ainda com a visão embaçada, o avaliador se aproxima dele, chamando por Maru. Você está bem? Ei, garoto, se levante. O rapaz não consegue responder. A sua boca se enche e ele apenas vomita. Um tempo depois, já em sua casa. Que desastre! Eu acabei com a entrevista. Eu não tenho trabalho, namorada e nem amigos. Quando eu vou conseguir viver uma vida normal? Enquanto o garoto se lamentava em seu
travesseiro, um som ecoou na sua porta. Ele escuta, se levanta e caminha até lá. Ao abrir a porta, ele se depara com uma enorme pessoa na sua frente. O garoto então se assusta. Aquela pessoa o questiona por que ele ter demorado tanto para ir atendê-la. Ah, mãe, por que você tá aqui? Não deveria estar trabalhando. A mãe do garoto se abaixa para passar pela porta. Já lá dentro, ela puxa uma sacola e entrega para ele. Eu trouxe um pouco de comida. Vem só deixar e seguir meu rumo. Ah, chegou em boa hora. É algum prato de carne? Maru pega a comida, todo felizinho. Não, só quente. E verduras. De qualquer jeito. Muito obrigado, mãe. A mãe do garoto então vira seu rosto, olhando para o local. Na verdade, ela olha para todo o quarto de Maru, observando a bagunça que ali estava, enquanto ele lá de fundo fica todo felizinho com a comida. Olha isso, como você vive nesse lixão. Ah, mãe, deixa disso. Eu limpo isso mais tarde. Como foi a sua entrevista? A felicidade do garoto dura pouco. Ele cai de joelho, todo depressivinho. Ele põe as suas mãos em sua cabeça e então uma enxurrada de pensamentos surge. Eu não posso falar pra ela que vomitei no entrevistador. A mãe do garoto cruza os braços e então suspira. Não se preocupe, na próxima você consegue. Ela se aproxima e dá um leve tapinha nas costas dele, bem suave mesmo. E ele fica todo lá. Nha. O garoto apoia suas mãos nas costas, sentindo aquela leve massagem, enquanto a mãe dele se abaixa para pegar algo. E então, de dentro da sua bolsa, ela puxa um envelope. Aqui, a tua mesada. O garoto chega a chorar e com brilho em seus olhos. Ele estende a sua mão, porém ele diz: eu estou bem, mãe. Eu já sou um adulto, sabe? E eu trabalho, sabia? A Maru então vira seu rosto. Porém a mãe dele estende o seu braço suavemente em direção ao garoto. E é possível escutar o ranger de suas roupas rasgando. Aqui, vai, pega logo. Ah, ok, mãe. Muito obrigado. Se a sua entrevista não deu certo, talvez aquele xamã que eu visitei estivesse certo. Pensa ela com a mão no queixo. A mulher então encara ele, todo reluzente. Maru, você tem que voltar lá. Você precisa ir até as montanhas. E então, o tempo se passou. Vemos um porto de navios. E saindo de dentro de um deles, Hamaru, o garoto se espreguiça, esticando seu corpo após a longa viagem. Tem quanto tempo? Eu nunca imaginei que eu voltaria aqui. Algum dia, diz o garoto. Enquanto pensa e encara aquela floresta à sua frente, ele se lembra da sua mãe. Eu vi sobre um ótimo xamã, então eu fui consultá-lo sobre a sua procura de emprego. Ele disse que você está desempregado, não por causa dos seus ataques de pânico ou TDAH. É o seu pai. Faz 20 anos que ele desapareceu. A mulher estende seu dedo, apontando para ele, furiosa. O xamã disse que ele morreu naquela montanha que vocês visitavam. A alma dele está até impedindo de seguir em diante. O xamã disse que você tem que voltar lá e fazer uma oferenda para acalmar a alma do seu pai. Esse é o único jeito de você passar no concurso público. E após um tempo caminhando no meio daquela floresta, o garoto surge todo ofegante. Ah, quanto eu ainda tenho que subir. Ah, finalmente encontrei. É aqui, diz ele, encarando um portão velho e enferrujado. Ele se aproxima, abre aquele portão e entra. Ao entrar lá dentro, ele então encontra algo que o surpreende. Ele vê um garoto que é a sua imagem e semelhança. Aquele garotinho olha para Hamaru e no momento seguinte, ele então começa a correr em uma direção, até chegar diante de uma porta. Ele para e congela, e lentamente aquele menino começa a abrir a porta. Ao abrir aquela porta, bem no fundo, no meio da escuridão, surge um homem. Este homem está no canto da parede. Aquele garotinho então termina de abrir a porta e começa a caminhar em direção àquele homem. Pai, eu tô com fome. Ei, papai. Aquele homem parece estar paranoico. Aquele homem então começa a abrir a sua boca para falar algo. Porém ele cerra seus dentes e começa a gritar. As expressões em seu rosto deixam visível uma enorme fúria. Hamaru, ao chegar naquela porta, ele a observa espantado, pois lá dentro não havia ninguém. O garoto então começa a ter mais ataques de pânico. Ele apoia sua mão em seu peito
Uma enorme dor começa a fluir por todo o seu corpo. Ah, não, eu consigo sentir. Ela está vindo, porém o garoto então decide respirar. Após ele se acalmar, ele pensa que precisa agilizar logo e então descer. De dentro da sua mochila, ele saca uma garrafa de bebida. Ele puxa um copo e despeja aquela bebida no copo e começa a espalhar por todo o ambiente. Pai, eu assumo que você está em um lugar se divertindo, mas a mãe me fez vir aqui. Tenha uma boa vida, pai, e eu vou rezar para que os espíritos da montanha, só para garantir. Depois, quando meu pai nos deixou, a minha mãe trabalhou duro para me criar sozinha. Então, me ajude a conseguir um emprego. Uma névoa amarela forte e densa começa a surgir atrás do rapaz, o envolvendo por completo. Ele então pensa, névoa amarela? Por que isso está aqui? Tem algum incêndio na montanha? Melhor eu descer antes que aconteça alguma coisa. Segurança em primeiro lugar. Enquanto descia a montanha, um garoto refletia. Segurança em primeiro lugar. A sua corrida é parada por um som que ecoou do fundo. Eu acabei de ouvir um eco e de dentro daquela densa e amarela neblina, uma figura de uma criatura surge. Aquela criatura encara Hamaru e ele encara aquela criatura. E de dentro dela vemos um monstro pançudinho segurando um bambu. Aquele monstro então repete a mesma coisa que Maru. Segurança em primeiro. O garoto não acredita no que está vendo. Ele fecha seus olhos e começa a esfregar seu rosto. O que está acontecendo? Eu tô alucinando de novo. O monstro pançudinho se aproxima dele. Lentamente, Maru se assusta com aquele bicho se aproximando. Tem algo de errado. Eu deveria correr. Ele então se vira e começa a correr. Porém, os seus passos são interrompidos. O medo total toma conta do seu rosto. O garoto é atravessado por aquele bambu, sem nem mesmo poder reagir. Hamaru então cai de joelhos, enquanto seu sangue jorra por todo o chão. O quê? Então é assim que eu vou morrer? A criatura atrás dele começa a sorrir de felicidade, enquanto se aproximava. Eu passei todo o tempo estudando e trabalhando. Nunca tive a chance de curtir a vida. Mas se eu morrer, não vou ter que me preocupar em conseguir um trabalho, ou com dívidas, ou com qualquer coisa. Que piada é a vida. Ninguém vai se importar se eu... Porém, ele se lembra da mãe dele, de todo o esforço que ela teve para criá-lo. E então, o garoto solta um grito chamando por ela. Não, eu não vou morrer aqui. Ele cerra seus dentes e sangue começa a vazar ainda mais de sua boca. O garoto então força o seu corpo para se levantar, enquanto se treme de dor. Não, eu ainda não posso morrer aqui. Aquele monstro se abaixa na frente de Maru. Abre um largo sorriso enquanto o encara. E então diz, segurança primeiro. No momento seguinte, aquele monstro pançudinho abre a sua boca e avança em direção ao garoto. Hamaru não consegue ver nada, além de um olho no centro da boca do monstro. O olho na boca. Aquele monstro apoia sua mão nos ombros de Maru e cruza suas pernas, preparando assim para devorar o garoto. Saia de cima de mim, mas que merda! Porém, as suas tentativas são inúteis, pois aquele monstro se mostra superior. E então, morde o garoto. Hamaru solta um alto grito de dor, ecoando por toda a floresta. Ele pensa, eu com certeza vou morrer. Mas a imagem do pai dele surge na mente. Come isso! Os seus olhos ficam brancos e ele entra em transe, como se estivesse apagado. O garoto, sem nem pensar duas vezes, avança sua boca em direção ao pescoço da criatura. E usando toda a força que ele tem, ele crava seus dentes, arrancando um enorme pedaço do monstro. E assim,
Hamaru seguiu lutando contra a criatura. E então vemos que o monstro Ponsudinho não irá deixar barato. E então ele abre seu bocão, fazendo cosplay do palhaço It. No fundo da sua boca, podemos ver um olho verde, ficando cada vez mais intenso. Uma enorme tinta preta surge de dentro daquele olho, causando uma reação no Prota. Ele então é tomado por uma onda de remorso. Maru está diante de vários corpos, mas dessa vez não são corpos de pessoa, mas sim de criaturas, semelhante ao Ponsudinho. Todos eles estão aglomerados em um único lugar, lutando para sair dali. E lá dentro, 2 olhos verdes e penetrantes se abrem, observando todo aquele inferno. Uma voz ecoa na cabeça do garoto: retorne, retorne, retorne. O quê? Quem está falando comigo? Eu não consigo ver nada. Devo estar morto. Esse gosto terrível em minha boca. Esse é o gosto da morte. Ei. Alguém está me chamando? Essa é uma área restrita. O que você faz aqui? Hamaru então começa a abrir seus olhos aos poucos, mas a sua visão ainda está embaçada, até que ele se assusta ao se deparar com aquelas 2 pessoas na sua frente. O garoto então começa a gritar em pânico: para onde foi aquele monstro? Cadê a névoa amarela? O quê? Repete, o que você viu? O homem se aproxima, agarra os ombros do garoto, o segurando fortemente. Maru então começa a descrever: uma névoa amarela apareceu de repente, junto de um monstro e... a minha barriga. O homem fica completamente assustado, escutando aquilo. Eu fui esfaqueado. Eu pensei que tinha ido dessa para melhor. Mas que esquisito, estou completamente curado. O homem se vira para a mulher, e os 2 assentam com a cabeça. Ontem, quando o alerta do Nashal desligou antes de parar de tocar, achei que era um mau funcionamento. Os 2 se afastam do Prota e começam a fofocar. Ele deve ter matado isso. Não tem como, mesmo que ele, de algum jeito, conseguiu o sangue de Nashal e tomou seus poderes. Ele não deveria conseguir usá-los de imediato. Eles então parecem ter chegado em uma conclusão. O homem se vira para Maru e então o chama. Hamaru se vira para eles, uns encarando surpreso. Você lembra do que aconteceu ontem? Pergunta o homem. Ontem? Questiona o garoto, surpreso com a pergunta. Ele então tira seu celular do bolso e então olha as horas. Já é amanhã? Eu fiquei apagado o dia todo depois que aquele monstro me atacou. Aquele cara sobreviveu ao Nashal. Ele deve ter absorvido seus poderes. É justo hoje de todos os dias. Você não está pensando em... Ainda nem sabemos o que aconteceu ontem. Com o tempo ele aprende. Foi assim com a gente também. Aquele homem então começa a se aproximar de Maru. Ao se aproximar do garoto, ele apoia sua mão no seu ombro direito. Ei, você apareceu na hora certa. Por que não se junta a gente? O garoto fica completamente surpreso com essa pergunta e questiona: como assim me juntar a vocês? Você tá todo fodido. Vamos te arrumar primeiro. Venha. Um tempo depois, em uma vila próxima das montanhas, dentro de uma sede da prefeitura, vemos escrito Serviço Público Especial. Orientações de boas-vindas. Hamaru com cara de quem nem mesmo queria estar ali, porém ele está surpreso com tudo aquilo. E sentado no meio daqueles homens, todos engravatados, o garoto questiona o que está acontecendo enquanto morde seus lábios. Porque eu tô numa orientação de boas-vindas para servidores públicos especiais. As pessoas à sua volta parecem todas estarem muito tensas por estar naquele lugar, enquanto Maru continua questionando por que eles o trouxeram aqui. E o que está acontecendo com todo mundo? O que são essas reações? Porque todo mundo parece tão estranho. Isso é assustador. O garoto coloca suas mãos em sua boca e então começa a roer os dedos. O som começa a ecoar pelo chão de madeira. Passos são escutados. Uma mulher se aproxima, apoia suas mãos em um balcão e então começa a se apresentar. Eu sou Yu Yong-Yun, vice-diretora do escritório de CEO. Todos
Sejam bem-vindos ao serviço especial do Ministério do Meio Ambiente. E então vemos esta mulher, totalmente engravatada, e atrás dela vemos 4 pessoas. E então, uma mão se levanta, e era de Maru. Foi mal, eu acho que estou no lugar errado. E as pessoas à sua volta o encaram com desprezo para o garoto. Negativo. Acabei de receber o relatório do time da ilha de Ganghwa. Hoje você está sendo recrutado para o Serviço Público Especial. Parabéns. Eu estou sendo recrutado para o Serviço Público Especial, mas eu nem mesmo me inscrevi. Um choque de realidade cai sobre o garoto. Todos já estão familiarizados com o Serviço Público Especial do Meio Ambiente. Claro, como sabem, o sigilo do nosso trabalho é imprescindível. Suas famílias, amigos e conhecidos não podem saber o que fazem. Qualquer vazamento será processado com violação da Lei de Segurança. O Protinha então pensa: a Lei de Segurança Nacional? O que é isso? Todos vocês, novatos, conseguiram poderes dos Nashal. Em casos raros, quando o sangue de Nashal é absorvido pelo corpo, seus poderes também são absorvidos, fazendo de vocês Nashalistas. Mas o que diabos, eu nunca fiz isso. Porém ele se assusta ao se lembrar que devorou o monstro pansudinho. Peraí, eu mordi aquele monstro? Por sorte, os Nashal apenas aparecem em montanhas desabitadas. Mas quando eles aparecem, a névoa amarela vem junto. A concentração da névoa amarela é a medida em que a escala de 1 a 10. Quanto maior o nível, mais poderoso e perigoso é o Nashal. A mulher cerra seus dentes, furiosa, enquanto fala. Eden Suyon está aqui? Uma mão então se levanta do lado do protagonista. Aqui. Você conseguiu poderes de um Nashal de nível 7. Isso é muito forte. Temos grandes expectativas em você. Certamente. Eu farei o meu máximo. E então vemos um rapaz de boa aparência e com um olhar inexpressivo. E onde está o alistado mais recente, Hamaru? Você é um Nashalista de nível 1. Qual é o seu poder? O garoto apoia sua mão na cabeça e... eu sei de poder nenhum. Ele então começa a rir descaradamente. O rapaz ao seu lado, então, dá uma leve tossinha, debochando do prota. E ele percebeu o que esse cara está fazendo. Hamaru então se irrita e fica ao mesmo tempo corado. Que idiota, ele tá rindo só porque ele é de nível 7 e eu de nível 1. Porém, Maru fecha sua cara, se lembrando que... bom, não que eu me importe, eu tenho que dar fora daqui mesmo. Enquanto o garoto se perdia em seus pensamentos, um som ecoou por toda a sala. Um tremor vindo de fora acontecia. A mulher então vira aquela agenda e então diz: e boa hora. Esse é o alerta de um Nashal. Vamos lá. O tempo se passa e vemos eles no meio de uma floresta. Enquanto a brisa suave passava por eles, aquela mulher aparecia, enquanto gritava: esse é o momento de mostrarem seus poderes em combate. Todos subam a montanha. E vemos alguém reclamando esses pensamentos, e já sabemos, claro, quem é. Mas que caralhos eu tô fazendo aqui? Um monte de coisa estranha estão acontecendo desde ontem. Eu tenho que dar o fora dessa montanha antes que eu me envolva mais. Afinal, e vemos ele, o nosso Protinha. Porém, o garoto começa a refletir no seu mantra, enquanto o suor escorria pelo seu rosto. Segurança em primeiro. E de repente, o azarado do Protinha se depara com uma névoa. Ele já começa a suar de medo. O quê? Essa névoa amarela de novo? Por que eu tenho que ser tão azarado? Do fundo daquela névoa, o vento soprava e a névoa ficava cada vez mais densa. Do fundo daquela névoa, uma figura emergia. E então vemos melhor a pessoa. O que aconteceu com o braço dela? Será que essa garota está bem? Ao perceber a presença de Hamaru, ela vira seus olhos carmesins e penetrantes para o garoto. Ele se assusta ao se deparar com aquilo. Ele então leva seu olho um pouco mais à frente. Vemos o que parece ser um pedaço de uma lâmina cravada na cabeça daquele monstro gigante que estava à frente da garota. Ela continua encarando Hamaru com aqueles olhos penetrantes. O garoto começa a se tremer tanto que então cai no chão
Mas que porra é essa? O restante das pessoas se aproximam dali. Ao se depararem com aquela cena, eles arregalam seus olhos, ficando completamente assustados ao ver aquele monstro. A mulher mais velha então diz para eles: Todos, prestem atenção. Seu treinamento de campo começa agora. Esse é um alerta de um Nashal nível 1. Esse Nashal pode ser grande, mas é do nível mais fraco. Aquele Nashal começa então a exalar uma névoa pela sua boca, enquanto ela continua explicando. O oficial Kang Shana, do time da ilha de Gangwon, colocou uma lâmina no cérebro Nashal para imobilizar ele. Não se preocupe. Rapaziada, só explicando aqui que chamam ela de Oficial Kang, porém mais pra frente aqui nos capítulos é explicado que essa pessoa na verdade é uma mulher. E a Oficial Kang então vira seu olhar para o Protinha. Esse é o homem que matou o Nashal por conta própria ontem. E então vemos o Protinha escondendo atrás de um dos homens que estavam ali, com as suas perninhas tremendo de medo. A garota continua a pensar: que tipo de poder permite você sozinho imediatamente cuidar de um Nashal? Aquele homem então tenta acalmar o Protinha, enquanto ele continua atrás, apenas tremendo de medo. A mulher então toma a liderança das pessoas. Ok, pessoal, usem seus poderes para lutar contra o Nashal. Maru então começa a se tremer de medo com as palavras dela. Você diz lutar contra ele? Eles acham que eu sou algum tipo de super-herói. E então na cabeça do Protinha ele vê essa coisa aqui, assustadora e sem olhos, diante dele. Que maluco iria lutar contra isso? E então a síndrome do pânico toma conta do garoto. Uma dor angustiante percorre todo o seu corpo. Outro ataque de pânico não. Logo agora, o meu peito. Eu não consigo respirar. O garoto então cai no chão, enquanto apoia sua mão firmemente em seu coração. Então nos é levado para o interior de seu corpo. Vemos o seu coração batendo cada vez mais forte e veias dando dele. O garoto então é levado para outro lugar, uma dimensão completamente diferente. Porque do nada eu fiquei com fome. Uma criatura começa a se aproximar deles sem que o mesmo percebesse. Ele começa a fechar os seus olhos, já vermelhaço. A criatura engateando se aproxima lentamente do corpo de Maru. Então fica em pé, levanta sua mão sobre o garoto, que só o antebraço dessa criatura é maior do que metade do corpo de Maru. E então vemos a silhueta de seu rosto surgindo ao lado de Hamaru. Vemos que aquela criatura lembra muito um lobo negro gigante, com os seus olhos amarelos e vermelhos, encarando Prota. Aquela criatura então diz: coma isso. Hamaru então começa a sentir uma fome insaciável e de sua boca começa a vazar água. O garoto então diz apenas uma coisa antes de enlouquecer: que fome! Eu estou morrendo de fome. Seus olhos começam a brilhar, veias saltam de seu rosto, enquanto ele se preparava para fazer algo. Maru já estava completamente controlado pelo monstro. Saliva escorria de sua boca, mas então, de repente, alguém toca seu ombro e Maru arregala seus olhos, finalmente despertando. E quem o tocou foi Eden Seung-ho. Você estava chorando? Pergunta o rapaz. Não, eu estava resmungando. Quero dizer, eu devo estar com dor de barriga. Eden olha de cima para o Prota, com um olhar de desprezo. Oh céus, mas que perdedor! Pensa o garoto. Tô preso com um monte de imbecis. Ele então suspira, se vira e sai dali. Isso foi muito esquisito. Eu estava com muita fome agora há pouco. Jovem Maru apoia sua mão em sua barriga, mas suas falas são interrompidas pela mulher. Todos, escutem! Grita ela do topo de uma pedra. Eu vou explicar o básico antes de começarem a usar os seus poderes. Vem essa grossa nuvem de névoa amarela. Elas vêm dos Nashal. Quanto mais forte o Nashal, mais densa é a névoa.
Dentro da névoa amarela, os Nashal podem se curar rapidamente. E então, vemos um enorme Nashal preso por uma lança. A mulher continua a sua explicação. Ela então saca uma descascadora de laranja e passa em sua mão, fazendo um corte raso. Maru e mais 3 pessoas observam angustiados com aquela cena. Já que todos nós temos poderes Nashal, também podemos nos curar dentro da névoa amarela. Mas, se você for fatalmente ferido, você ainda pode morrer. Então, tomem cuidado. Nós só podemos usar nossos poderes nas nuvens da névoa amarela de Nashal. Quando ela se dispersa, nós voltamos ao normal. Vemos o jovem Elden lá embaixo, entediado. Eles realmente vão ficar berrando com aquele Nashal bem ali? O que importa é como vocês usam os seus poderes. O garoto vira seu olhar para a criatura. Vamos ver. Então o garoto diz que quer testar algo. Ele então morde seus lábios até fazerem sangrar. A névoa amarela começa a adentrar o seu corpo. Pela primeira vez, vemos a reação acontecendo dentro do corpo do garoto. Veias saltam de seu corpo. Seus olhos enrubescem e então é envolvido por uma cor amarelada. Ele então pensa: quando eu crio uma ferida e deixo a névoa amarela entrar na minha corrente sanguínea, eu então posso começar. Vemos que o garoto então tirou uma de suas luvas e com uma outra mão, e então com um movimento rápido, ele quebra o seu dedo. Ativar poderes. Cortando então para o monstro, vemos que ele começou a sentir uma enorme dor. E aquela lâmina que antes cravada em sua cabeça se explode. A jovem Kang percebe rapidamente a reação do monstro e logo ordena para que todos tenham cuidado, pois o monstro está começando a atacar. A névoa então se intensifica, cobrindo todos que ali estavam. E de dentro daquela neblina, vimos que o Nashal se soltou e caminha lentamente em direção às pessoas. A criatura levanta seus braços, soltando ainda mais névoa. Abre sua boca e então começa a gritar loucamente. Ele faz então um gesto com a sua mão e uma enorme explosão acontece, jogando todos para longe. Kang então tenta avançar para ajudar as pessoas, mas uma mão a interrompe. Parada aí, não interfira. Kang então fica surpresa com essa atitude da diretora. Isso é demais para os novatos. Precisamos fazer algo. Não existem coisas como prática para nós. Se eles não conseguirem lidar com esse Nashal fraco, eles morrerão a qualquer momento. Aquele monstro então começa a farejar na neblina. Um cheiro completamente diferente. Um sorriso maligno toma conta de sua face. E no fundo, bem no meio da multidão, vemos que ele estava olhando para ninguém menos que o jovem Maru. Mas que merda! Por que esse monstro está olhando para mim? A criatura estende a sua mão, rasgando, e de dentro dela sai uma lâmina que corta o ar e avança em direção ao Maru. E o movimento foi tão rápido que atingiu o garoto em um único instante, o atravessando. Kang então fica surpresa e assustada com aquilo. Maru cai no chão, agoniando de dor. Ele apoia sua mão em sua ferida, tentando estancar o sangramento. Mas nada adianta. E sem que ele percebesse, o que acabou de acontecer, enquanto o garoto ainda estava distraído em seus pensamentos, bem no fundo atrás dele, a criatura saltou. E então, vemos os seus pés caindo no chão, e a criatura está bem diante do jovem Maru, que por sua vez está tomado de medo e completamente assustado. O monstro encara o garoto com um sorriso em seu rosto, e Maru o encara de novo, completamente assustado. A mão do monstro é estendida em direção ao garoto, porém antes que ele fizesse alguma coisa, o solo abaixo dele começa a se romper. Uma vibração vem do solo e um monte de centopeias da areia saem de dentro da terra e envolvem a criatura, o imobilizando rapidamente.
uma das centopeias começa a enforcar o monstro. E lá do fundo, vemos a pessoa em questão que está fazendo isso. Poderes na Shao de centopeia. Em outro momento, vemos uma pessoa com características não humanas correndo em direção ao monstro. Em uma velocidade surpreendente, aquela pessoa em questão salta rapidamente e logo em seguida desfere um poderoso ataque na criatura, o ferindo gravemente. Após o ataque, a pessoa então cai no chão e então nos é revelado o poder dela. Poderes na Shao do tigre. A criatura sem metade da sua cabeça começa então a absorver toda aquela névoa para dentro dele. O rapaz tigre e o garoto da centopeia comemoram felizes por terem derrotado na Shao. Porém, foi isso que eles pensaram. A névoa então começa a ser absorvida pela ferida do monstro, o regenerando rapidamente. O Nashao comemora feliz por ter se recuperado, desdenhando-dos. Sem chance, ele já se curou. Como isso é possível? Diz então a pessoa com os poderes de tigre. Rapaziada, até agora eu não consegui identificar se essa pessoa é um homem ou mulher. Uma mulher, porque tem um cabelo grande, mas sei lá. Enfim, então o Nashao agarra uma das centopeias, o arrancando de seu pescoço com uma facilidade absurda. Ele então começa a girar a centopeia em círculos e o garoto das centopeias é arrastado junto. Ele então começa a girar até colidir com o rapaz tigre. O terror atinge seu ápice quando a criatura puxa o garoto para perto dele. Quando o jovem já está no alcance do monstro, ele então agarra o seu pescoço, o apertando para matá-lo. O figurante apenas gritava de dor. Isso dói. E vemos então que o Nashao começa a abrir o seu bocão, salivando para devorar o garoto. Antes que o garoto pudesse ser devorado pelo monstro, vemos as mãos de uma pessoa e o seu dedo quebrando em um instante. Efígie. E com este ataque, a criatura então quebra o maxilar, ficando todo torcidinho. O figurante cai das mãos do monstro, caindo no chão. E chega, isso já é o suficiente. E vemos que o responsável por tudo isso foi ninguém menos que o nosso mano Eden. E então nos é explicado sobre os poderes de Eden. Poderes na Shao de Efígie. E a criatura não dá tempo para respirar. Apesar de estar enfurecido, ele ataca o jovem Eden, soltando mais uma vez aquelas lâminas por suas mãos. O garoto calmamente leva sua mão até a sua boca, tirando as luvas de sua outra mão. E em seus pensamentos, ele diz apenas: morra, monstro. E com isso, ele então rotaciona sua mão, quebrando ela em um instante. E ao fazer este movimento, vemos que o monstro também foi atingido, com seu pescoço sendo rotacionado ao máximo e até mesmo sendo arrancado do seu corpo. A criatura então cai, se curvando diante do jovem Eden. Eden então se aproxima da cabeça do monstro, apoiando seu pé em cima da cabeça da criatura. Corte a cabeça para que eles não produzam névoa. E então, eles irão morrer. Isso foi o Nachalista do nível 7? Incrível! Ele cuidou daquela coisa sozinho. E tão rápido. Droga, eu queria testar alguns outros movimentos. Vemos então a nossa mana Kang se aproximando por trás dele. Ela começa a gritar, enraivecida com o garoto. Você quebrou a minha lâmina para que o Nashao se soltasse, não foi? Você colocou todos em risco fazendo isso. Não. Você tem alguma prova de que eu fiz isso? Enquanto eles discutiam, a criatura ia sumindo lentamente. A mana Kang leva seu braço até as mãos do garoto, segurando ele fortemente. O que você acha da gente quebrar esse dedo de novo? Vamos ver se tem algum efeito na minha lâmina. A diretora se aproxima deles, aplaudindo pelo excelente desempenho. Ótimo. Sempre é difícil saber o que fazer na primeira vez, mas todos vocês se saíram muito bem. Porém, ela faz biquinho
E então diz: Mas não tinha alguém ali? Tem alguém faltando entre vocês. E realmente vemos que tinha alguém faltando. E adivinhem só quem é? Vemos as perninhas correndo no meio daquela floresta, enquanto a névoa amarela seguia. Serviço público especial é o escambau. Matar monstros que se pareçam um It, sem chance. Não tem como. Eu tenho que correr. Eu tenho que ficar vivo. Não ligo mais para aqueles malucos. Porém, a sua corrida é interrompida por algo. E o garoto trava na hora. Uma enorme sombra cobre todo o corpo de Hamaru, o deixando completamente assustado. Que merda é essa na minha frente? Eu não acredito nisso. Fugindo de um Nashal. Ele não serve para o serviço público especial. Não. E então corta para a jovem Kang, que está muito refletida com a sua mão em seu queixo, pensando sobre o que foi aquilo mais cedo. Ela se perguntava por que o Nashal foi diretamente para Hamaru ao invés de algum outro. Seus pensamentos são interrompidos pela diretora, que a chama por ela. Oficial Kang, vai achar aquele recruta patético. A oficial Kang a questiona, falando que algo não deve estar certo. Ela acrescenta que o Nashal foi morto, mas a névoa amarela permanece no local, forte e densa. E então finalmente a diretora se dá conta do que estava acontecendo. Agora em outro local, vemos aquela névoa ficando ainda mais intensa e um enorme portal se abrindo bem diante dos olhos do jovem Hamaru. De onde raios saiu este portal? O portal então começa a reunir névoa até que ele começa a abrir uma passagem. E então, de dentro de toda aquela poeira amarela, mais uma criatura então aparece de dentro do portal. Hamaru age rapidamente, se escondendo atrás de um dos arbustos, enquanto atrás dele podemos ver o enorme Nashal caminhando para fora do portal. Droga, eu acabei de fugir de um e já me deparo com o outro. O garoto começa a tremer, morrendo de medo. Porém, ele se alivia um pouco. Porém, ele então inclina sua cabeça para o portal e não vê mais nada ali. Ele então pensa que deve estar tudo bem e que todo o problema acabou. Ou será que o monstro foi embora? Um suspiro de alívio escapa de seus lábios ao achar que está seguro. Ah, mas que erro fatal. Bem ali, atrás dele, uma silhueta colossal e grotesca se ergue silenciosamente, obscurecendo a luz. O verdadeiro predador já o encontrou. Passos rápidos cortam a floresta. Duas mulheres congelam ao ouvir um grito distante. Alguém se aproxima correndo entre as árvores. É um aviso. Oficial Kang! O clamor ecoa desesperado. O jovem surge, esbaforido, os olhos arregalados de puro pavor. Algo terrível aconteceu. Ele então desaba no chão sem ar. O silêncio da mata é quebrado. Recebemos um chamado do escritório. Um alerta de nível 3 acabou de aparecer. A diretora então grita, assustada. Impossível! Vários Nashal nunca apareceram na mesma área, um depois do outro. O que está acontecendo? Nossa mana Kang, completamente preocupada, logo pergunta aonde apareceu este monstro. E então a cena corta para um certo local. Em um certo momento, vemos uma placa. Área restrita, propriedade do governo, não ultrapassar. Vemos uma mão se estendendo até aqueles arames e então arrancando eles. Uma pessoa então salta do alto daquela montanha e com um puxão violento, a cerca cede. Vemos uma pessoa correndo, o corpo se inclina e desliza em alta velocidade pelo terreno. O desespero dita o ritmo. Cada passo é um arranque puro, de pura adrenalina. E era ninguém menos que o nosso protinha Hamaru. O pânico atinge o ápice, quando os olhos arregalados, lágrimas nos olhos e um grito desesperado. Por socorro! O que será que está caçando ele?
Hamaru corre desesperado, mas os pés prendem em uma pedra. O chão aproxima-se rapidamente. O impacto é inevitável. O baque surdo ecoa pela floresta densa. Ele despenca direto no mato. A dor consome seu corpo inteiro. Gemendo de dor, ele se apoia nos joelhos. O cansaço pesa, mas ficar parado significa morte. Ele então precisa se levantar. Próximo dali, vemos uma casa, o local para onde Hamaru está correndo. Eu encontrei um lugar para se esconder. Ele pensa desesperado. Seus pés ganham força novamente. O casarão antigo é o seu único alvo. Ao se aproximar da porta de madeira range à sua frente, ele entra sem olhar para trás. Mas então, o perigo acabou. As portas se fecham e o breu o consome ofegante. Ele percebe tarde demais. O verdadeiro pesadelo começa agora. O que está acontecendo? Não tem como aquela coisa ter me seguido até aqui. Ah, sem chance. Ele realmente me seguiu. Eu tô fudido. Vemos o monstro em questão, procurando por Hamaru. Sobre a sua cabeça vemos o que parece ser uma espécie de coroa. O que são aquelas coisas que parecem folhas na cabeça dele? E como ele está fazendo isso? O garoto então se assusta ao escutar um som pro lado de fora. Um portão range ao abrir e vemos uma senhorinha aparecendo dele. Tem alguém aí? De onde veio essa névoa amarela? Eu não consigo enxergar nada disso aqui dentro. O que está acontecendo? A criatura então percebe a presença da senhora, encara ela e então abre um sorriso largo e medonho. Aquela senhora está em perigo. Eu preciso ir até lá e ajudar. Mas eu não tenho poderes. O que eu faço? Vamos, pensa Hamaru. Então ele finalmente tem uma ideia, pois ele se lembrou das palavras da diretora. Já que todos temos poderes na chão, também vamos nos curar dentro da névoa amarela. Sim, é isso aí. Mas se você for ferido gravemente, ainda pode morrer. Tenha cuidado. E essas falas fazem o garoto tremer e hesitar do último momento. Então eu realmente posso morrer. Vemos a sua mão tremendo, enquanto ele hesita. É melhor eu me esconder do que arriscar a minha vida por alguém que eu nem conheço. Sim, isso mesmo. Segurança em primeiro lugar. Eu tenho que me esconder. Do lado de fora vemos a senhorinha. Quem está aí? Senhorita Kim, é você? Me responda, filha. O monstro leva suas mãos até a sua boca e começa a falar. Senhorita Kim, senhorita Kim, é você? Que loucura é essa? A senhora então se prepara para sair daquela névoa, porém ela é interrompida. Os seus olhos finalmente se abrem, podendo enxergar claramente o monstro à sua frente. O medo toma conta de seu corpo, da ponta dos pés até o último fio de cabelo. Ela então se pergunta: o que está acontecendo? O que é isso tudo? Vemos que a criatura começa a sorrir e então começa a falar. Senhorita Kim. Então o monstro prepara o seu ataque, levantando o seu dedo para cima e virando em direção à senhora. E com um único gesto, todos aqueles espinhos que rodeavam a sua cabeça são enviados diretamente para o corpo daquela senhora. Sangue. Vemos muito sangue se espalhando por todo o local. Vemos a senhora de olhos fechados. E então, completamente assustada, ela decide abrir um de seus olhinhos. E na sua frente, ela enxerga apenas o jovem Hamaru. E vemos que quem recebeu todo o ataque foi ele, e não ela. Um sorriso gentil em seu rosto para não assustá-la ainda mais. Ele a pergunta: você está bem? Então a pessoa responde que está, mas ela o questiona sobre o braço do garoto, porque ele está completamente machucado. Hamaru então cai sobre o corpo da senhorinha. Madame, você precisa fugir. Mesmo se eu tivesse poderes, eles seriam os mais fracos. Eu acho que é apropriado
Eu sou um perdedor, não importa o que eu faça. A visão de Hamaru escurece instantaneamente e o foco se perde nas veias que saltam pelo pescoço do garoto, chegando até mesmo no rosto. O coração bate pesado, ecoando como um tambor desesperado na escuridão. O sangue escorre quente pela boca, enquanto a cabeça pende para trás sem forças. A vida parece esvair-se a cada pulsação fraca que resta em seu corpo. De repente, o homem fareja o ar ao redor e solta um suspiro pesado e sombrio. Algo terrível e adormecido dentro dele acaba de acordar com o cheiro da névoa. Os olhos dele acendem em um brilho branco e presas afiadas rasgam a sua boca salivante. A dor desaparece, dando lugar a um semblante monstruoso e sedento por sangue. O rugido brutal corta o silêncio, enquanto ele se joga para frente com as garras prontas. E na frente dele, aquela criatura assiste a cena, completamente imóvel. E de frente para o garoto, ele não faz ideia do demônio enfurecido que ele despertou e que está prestes a atingi-lo. Um som corta o ar e vemos que a Kang está correndo no meio da floresta, até que seus movimentos são paralisados por um som que ecoou por toda a floresta. Ela logo se vira para a direção e então começa a correr até lá. Ao chegar no local, ela mete os 2 pés na porta, forçando a passagem. Porém, a garota vê algo que não estava preparada para ver. O seu semblante muda completamente. Ela então fica totalmente assustada com o que está diante de seus olhos. Um monstro ou um demônio. O que é que está na frente dela? Nem mesmo ela sabe distinguir o que está acontecendo. Vemos Hamaru completamente dominado pelo poder. O garoto segue devorando a criatura. E lá embaixo vemos a jovem Kang completamente assustada com o que está vendo. O que aquele recruta está fazendo? Enquanto ela se perdia em seus pensamentos, vemos uma mão avançando no rosto de Hamaru. Ele nem viu de onde veio. O golpe foi tão rápido que o corpo mal conseguiu reagir. O garoto então foi jogado direto para a parede. O impacto destruiu tudo e quase acabou com ele ali mesmo. Mas o jogo muda agora. Esse olhar. Maru está tomado completamente pelo poder. Ele engole seco, respira fundo e ignora a dor. É matar ou morrer. E o oponente dele é ninguém menos que uma criatura bizarra, faminta e sedenta por sangue. A criatura então congela por um instante enquanto observa Hamaru. Então o monstro decide desistir dessa batalha para poder sobreviver. A criatura se vira e começa a correr para longe dali. O oficial Kang então menciona que o Nashao não está se curando por conta da mordida de Hamaru. Ela se questiona do porquê isso está acontecendo. Porém, a garota não tem tempo para pensar, pois enquanto ela pensa, a criatura está fugindo para longe. Espera, não tenho tempo para pensar nisso. Eu vou só matar essa criatura. Kang então avança rápido demais por trás do monstro. E quando se aproxima, ela faz um salto preciso no último segundo sobre a cabeça da criatura. A mão dela então desce como um raio em direção em um dos espinhos que sobrevoam a cabeça do monstro. Ela agarra um deles e segura até que sua mão começasse a sangrar. E com um movimento rápido, ela então corta a criatura usando a sua espada. Poderes Nashao de ferro. A criatura bizarra abre as mandíbulas em um rugido ensurdecedor de pura fúria. O monstro cambaleia para trás, tentando se distanciar daquele perigo iminente. Estilhaços afiados cortam o vento, disparados como projéteis mortais, na direção dela. Mas ela se move com elegância e desvia sem esforço no último segundo. Com um golpe seco, ela estraçalha os cristais que vinham em sua direção.
Na tentativa de se defender daqueles ataques dela, do alto ela despenca como uma lâmina, erguida e pronta para cravar o golpe final. A fera olha para cima, mas a espada de aço dela já bloqueou qualquer rota de fuga. Um arco de luz rasga a escuridão, num corte perfeito que divide a criatura ao meio. O silêncio congela e o monstro é partido exatamente no meio. Uma imensa cortina de fumaça negra sobe enquanto ela finalmente firma seus pés no chão. Ofegante, com o rosto manchado de sangue, ela encara o resultado da sua fúria. Os restos mutilados do monstro começam a evaporar em cinzas escuras. E sem vida, a calmaria retorna ao pátio, deixando apenas os rastros da destruição para trás. E sem perder tempo, ela corre para ajudar a senhora e checar os seus ferimentos. Ela tenta desesperadamente uma reação, mas a idosa continua desacordada. De repente, os olhos se abrem, lentamente, sem entender o caos ao redor. A senhora então olha para um lado e olha para o outro, balançando a sua cabeça. E ela questiona a Kang. O que acabou de acontecer? A garota apenas responde a ela que não aconteceu nada. Foi apenas um javali selvagem que apareceu, mas ele fugiu de medo. Ele então pensa: por sorte, pessoas normais não se lembram de nada sobre os Nashal quando a névoa amarela se dissipa. Outro javali selvagem? Eles acabam com as nossas plantações. Estamos com o serviço público, então cuidaremos das coisas por aqui. Não se preocupe, senhora. A senhorinha então se vira e entra para dentro de casa. E lá de dentro, ela apenas diz que está tudo bem e deseja boa sorte a Kang. E com um sorriso no rosto, ela agradece. Porém, quando a garota se vira, a sua expressão não é de alguém que está feliz, mas um rosto inexpressivo toma conta da sua face. Ela então começa a caminhar em direção a Hamaru. Ao ficar diante do garoto, ela questiona: quem raios é este garoto? Nunca vi alguém se curar tão rápido. E o braço dele já cresceu de volta. Vemos então o garoto completamente curado. Você mesmo, um Nashalista de nível 1.